Audiodescrição, Semana da Inovação, Alavancas para a Inovação. A tela de espera tem uma arte da Semana de Inovação. Sobre um fundo azul escuro, está escrito no centro da imagem a palavra Decriar, em letras coloridas. No canto superior direito, escrito nas cores branco e vermelho, temos o texto: Semana do TJGO, Diálogos, Criatividade e Inovação, 20 a 23 de fevereiro. À esquerda da tela, várias formas coloridas compõem a arte. Abaixo do nome do evento, à direita da tela, estão as logos do Poder Judiciário de Goiás, dos 150 anos do Tribunal de Justiça, da Semana de Inovação, do InovaJus e da EJUG. O local do evento é um auditório com uma iluminação azulada. As cadeiras da plateia estão cheias. No palco, temos várias poltronas no centro, 2 painéis com a arte de divulgação do evento nas laterais e no centro, mais acima, a mesma arte projetada em um telão. O primeiro a falar é Dr. Aldo, um homem branco e careca usando um terno cinza. Ele está ao lado da doutora Marina, uma mulher branca de cabelos pretos e lisos, usando um vestido azul. Olá pessoal, tudo bem? Casa cheia? Boa tarde. Vocês já estão acostumados, né? É um dia informal, um dia diferente, né, Marina? É uma semana da inovação. Eu queria cumprimentar a todos e todas, dar um grande abraço, um abraço no coração de todos vocês. Sobe ao palco o desembargador Leandro Crispim, homem branco e careca, que usa um terno preto. E queria cumprimentar primeiramente o desembargador Leandro Crispim, corregedor-geral da Justiça, e convidá-lo carinhosamente, informalmente, para se juntar a nós, desembargador. Sem informal, fica aqui, ó. Não pode... Não, vai ter uma cadeirinha para o senhor aqui, pode vir. A musiquinha. Musiquinha. David. O senhor pode ficar à vontade? Dr. Jerônimo é um homem branco de cabelos lisos e usa óculos de grau. Também carinhosamente, desembargador Jerônimo. Vem compor a musiquinha. Não, espera. Pessoal, queria cumprimentar os magistrados e magistradas aqui presentes, servidores e servidoras, terceirizados, advogados, e a todo mundo. Essa semana diferente, uma semana informal, e tudo foi preparado, né, Marina? Com muito carinho pelo InovaJus e por essa equipe maravilhosa. Diz pra gente, como é que vai ser essa semana, Marina? Oi, Aldo, tudo jóia? Aldo já fez aqui os compromissos mais formais. Eu queria dar só uma boa tarde a todos e a todos. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui conosco. Também, assim, dar um oi para todos os nossos colegas, Aldo, juízes auxiliares da presidência, da corregedoria, tantos colegas magistrados que a gente vê aqui, nossos servidores, muito obrigada a todos vocês. Os nossos agradecimentos aqui especiais a todos aqueles que nos ajudaram a fazer esse ambiente na data de hoje. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas a nossa Semana da Inovação, ela representa aqui para a gente organizou com muito carinho. Na verdade, é a reinauguração do nosso laboratório, do InovaJus, que foi remodelado. Convido todos vocês para conhecerem depois o nosso espaço, todo bonitinho, colorido. E também aqui, em comemoração aos 4 anos do Laboratório do Tribunal de Justiça. A gente organizou esse evento imaginando que vocês possam participar e conhecer um pouquinho da atividade do laboratório, da forma cooperativa de trabalho, de uma forma diferente de ver o nosso trabalho e de abrir aqui a nossa cabeça, contribuindo sempre para a nossa prestação jurisdicional. Então, meus agradecimentos especiais aqui, primeiramente, a EJUG, na pessoa do desembargador Jerônimo, porque tudo isso aqui só aconteceu graças à parceria da EJUG e o empenho, e também de todas as servidoras da EJUG. Também... Eu peço palmas para a EJUG e para o Laboratório de Inovação. Agradeço a todos. Foi um trabalho de equipe, da diretoria-geral desse tribunal, de toda a equipe do cerimonial, que foram maravilhosos com a gente, do Centro de Comunicação Social, da equipe do InovaJus, né, Jaque?
Também da minha assessora Marília, que trabalhou aqui demais nesse evento. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria também dar um abraço, viu, Marina, na sua equipe do Nova Jus. Acho que é bem interessante, foi até uma surpresa para a gente. Quando a gente chegou aqui, essas cores é diferente, né? Então, essa semana vai ser diferente. Nós vamos ter oficina de xadrez, oficina de linguagem simples. Nós vamos ter a apresentação da Berna. Cadê o Antônio Pires? O Antônio Pires vai apresentar a Berna para nós. E na quinta-feira terá um evento diferente, um podcast do Separgo, da Rebelião de 1996. Um momento muito triste e, ao mesmo tempo, de muito aprendizado para o Poder Judiciário. Todos convidados, então. Nossos eventos vão ser todos transmitidos. Acho que quinta-feira, né? Aldo está falando desse jeito, porque na quinta-feira ele será entrevistado e não entrevistador. Gente, lembrando que na sexta-feira, Aldo, nós vamos finalizar a Semana da Inovação com um webinário um pouco diferente. Vai ser uma surpresa. A gente estruturou, vai ser transmitido também, mas ele vai ser o lançamento do painel do Gestão à Vista do Goianão. Então, acho que a gente vai trazer informações bem importantes para todos vocês. Pode contar, não, o que vai ser? Não, não pode não, é surpresa. Você não me entrega, não. Eu achei Você deixando que... E hoje, então, para a nossa apresentação, a gente trouxe alguém que a gente escolheu de uma forma muito especial. O Dr. Augusto Nietzsche, conhecido como Guto Nietzsche. Eu vou falar um pouquinho do nosso palestrante, que tem o objetivo aqui de trazer uma ideia diferente de inovação para todos vocês. Ele é doutor e mestre em educação pelo programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem formação e experiência internacional em Madrid e Barcelona. Ele tem muita experiência na gestão, inovação e empreendimento. É consultor do Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde do Hospital Ernesto Dornelles, no projeto de inovação da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é professor de pós-graduação em MBA e especializações diversas de instituições de ensino superior brasileiras e internacionais. O palestrante é um homem branco de cabelo e barba na cor castanho claro. Usa óculos e está vestindo calça e camiseta preta. Guto, vem aqui um pouquinho com a gente. David, música. Boa. Pode botar o hino do Inter. Cadê minha música? Agora eu chego. Valeu, querido. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Podia ser o hino do Inter também para mim, não teria problema. Posso sentar? Com licença. Vamos sentar? Fica à vontade. Pessoal, lembrando que nós vamos ter a transmissão pelo YouTube. Vamos dar um abraço, pessoal, Marina? Um abraço a vocês que estão Oi, pela gente. via remota. Um abraço. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo. E agora, então, Aldo, já que você já fez essas últimas colocações, eu acho que a gente pode ir para o que interessa, não é mesmo? Bora começar? Bora. Vamos lá? Com vocês, então, peço uma salva de palmas, Guto Nietzsche. Olha aí, muito bem. Obrigado. É sempre bom retornar. Eu estive, foi quando o evento que teve do TIC? Foi em setembro do ano passado. Eu estive aqui em Goiânia e é sempre bom estar aqui. Bom, falar de inovação é sempre um desafio, porque nós todos temos entendimentos bastante distintos de inovação, né? Pensamos que inovação hoje tem uma pegada tecnológica, de uma cultura digital. Quando se fala em inovação, automaticamente as pessoas já pensam em algoritmos, em IA. E o que eu vou trazer aqui hoje é justamente um diálogo entre o conceito de inovação mais contemporâneo, ou os conceitos mais contemporâneos, mas também aquilo que acaba sendo a base da inovação, que é a criatividade humana. Eu gostei do slogan, ou título do evento, que fala sobre diálogos, criatividade e inovação. São três verdades que se retroalimentam, né? E para colocar em diálogo as pessoas, a primeira coisa é que elas tenham disposição às demais. Uma pessoa precisa estar disposta a outra para que a gente possa inovar. E quando a gente fala em inovação, hoje a gente fala em coworking, co-learning, tem sempre esse termo co na frente, dando essa ideia de estarmos juntos, produzindo algo juntos. Depois a gente pode se stalkear ali pelo Instagram, eu só não adiciono gremistas normalmente, mas fora isso, não me mandando foto do Renato Gaúcho, eu não bloqueio ninguém.
Então, podem me adicionar ali no Instagram, que eu depois já adiciono. Tem alguns que já me adicionaram, eu comecei a adicionar já ali quando eu estava sentado. Falar de cultura de inovação é fundamental. Quando a gente fala em inovação, a gente tem que pensar no aspecto antropológico. Qual é a cultura do TJ? O que a gente produz aqui dentro em termos de cultura para que a gente possa ter uma ambiência de inovação, não só ambientes de inovação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se a gente se pesquisar, assim, de onde é que vem o Guto é gaúcho, sou porto-alegrense, colorado. O Luca, meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, o Luca é colorado, sou eu que pago a Unimed dele, sou eu que defino, então... E eu disse, filho, tu pode escolher o teu time assim que tu assumir o teu plano de saúde e a tua moradia, bem democrático. E eu venho da área da educação, eu venho das humanas no primeiro momento. Depois que eu fui, quando eu estava fora do Brasil, inclusive na cidade de um time que perdeu para o Inter, chamado Barcelona, sempre bom ressaltar, lá eu comecei a me voltar justamente para a inovação e para a gestão da inovação. Lá, para quem já visitou a Espanha, no caso em Barcelona, existe um distrito chamado 22@, que é um distrito de inovação que reúne vários hubs, parques tecnológicos e empresas do mundo inteiro, startups e empresas gigantes como o Google, que eu tive a honra de trabalhar durante um bom tempo com projetos de inovação voltados à educação nessa célula que o Google tem como Google for Education. Essa célula de educação do Google ela não é gerida de Mountain View, nos Estados Unidos, do Vale do Silício. Claro que ela segue as estratégias que lá são emitidas, mas ela é gerida, a Google for Education, direto da célula de Singapura, pelo diretor John Van Vakits. E trabalhando com a Google for Education foi possível entender outros universos da inovação e como que as grandes organizações que respiram a inovação, essa transversal, elas se comportam. E elas só se comportam assim, como CNPJ, porque os CPFs que lá estão se comportam assim. Um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs. E CPF é uma coisa que é complexa. Ela reúne muitas coisas. Alguém aqui tem boleto? Tem. Alguém não tem. Então, se tem boleto, você tem cólica. Se tem boleto, tem dor de cabeça. Se tem boleto, tem muitas outras coisas que carregam todos os dias aqui para dentro do TJ. Então, quando eu falo de um CPF, eu estou falando de biopsicossociais, pessoas biopsicossociais. Eu estou falando de pessoas afetivo-relacionais, pessoas que também são culturalmente econômicas, monetárias, financeiras, pessoas que também são fisiológicas, biológicas. E tudo isso adentra todos os dias no TJ, a favor ou não da inovação. Então, quando a gente fala em inovação, não adianta a gente ficar só versando sobre metodologias criativas, métodos ágeis, porque é impossível falar em metodologia ativa com gente passiva. E isso eu falo muito no universo da educação. E o jeito que a gente vive é muito louco. Porque a gente vive de segunda a segunda correndo, certo? Aí toca a música do Fantástico, dá aquela sensação gostosa, né? Amanhã é segunda de novo. E ninguém bota a hashtag segundou TJ só louca, ninguém bota. Então... Por quê? Porque as pessoas, elas muitas vezes estão cansadas. Aí chega na hora do Fantástico, né? Se vai dar os gols do Fantástico, se tu é gremista, não tem nada para ver. Então, é um tédio, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu não comecei ainda. Então, falar sobre inovação não é só uma reforma metodológica das instituições, não é só uma reforma tecnológica, é uma reforma existencial. E aí precisa do CPF. O TJ pode incentivar uma ambiência, uma atmosfera de inovação. Estímulo é uma coisa, motivação é processo intrínseco. Eu encontro motivos para agir. Ninguém motiva ninguém, não existe palestra motivacional. Isso é uma mentira. Ninguém motiva. Eu posso te dar um helicóptero e tu não querer viajar. Então, a gente vai falar sobre isso agora. E agora eu vou começar. Então, quem aqui já conhece? Eu sou diretor de RH também, por incrível que pareça. Mesmo usando esse tênis, eu sou diretor de RH. Eu sou diretor de RH da Summit, que é uma empresa, é uma holding de 3 grandes marcas. Atriz, muito conhecida no segmento nacional de materiais escolares. Nós somos do Rio Grande do Sul, a Atriz ela atua em âmbito nacional, mas nós temos nosso office lá em Porto Alegre e o nosso centro de distribuição em Itajaí, Santa Catarina. Essa aqui é a minha mesa, olha que legal. Depois eu vou sortear uns kits, eu já falei para a Jaqueline. E antes de começar, eu queria já agradecer a Jaqueline, a Eunice, a Marília, toda a tua equipe. Foram incansáveis para que esse dia hoje fosse aqui o mais perfeito possível para vocês. Então, é uma equipe muito boa que vocês têm aqui. E
Então, quando a gente fala em processo criativo, eu vou falar um pouquinho hoje também sobre o que a gente se permite. Antes de eu começar, quem aqui sabe desenhar, levanta a mão. Certo, uma meia dúzia, acho que não chega a 10% do que tem, não, nem 5% do que tem de pessoas aqui hoje. Levantaram a mão. O fato é que se eu entrar na sala do Luca, lá no colégio dele, no Israelita, em Porto Alegre, todas as crianças levantam a mão, porque ainda não deu tempo da escola dizer que elas não sabem. Entenderam? Então, o processo criativo ele vai sendo mutilado ao longo da vida. A gente vai acreditando que a gente não sabe desenhar, que a gente não sabe tocar um instrumento, que a gente não sabe dançar e outras coisas mais. E a gente vai, então, portanto, desestimulando a criatividade. E a primeira coisa que nos faz desestimular diante da criatividade é o medo. É o medo. Vocês já tiveram aula, quem fez inglês já aqui? É bem mais simples do que terapia. Vamos lá. Certo. Quem fez aula de inglês quando criança tinha uma fluidez fantástica. Quando tu vai fazer inglês adulto, tu tem medo da conversação, porque tu vai errar a pronúncia, então tu comete um auto-bullying o tempo inteiro contigo mesmo, tu te mutila e tu não vai para frente. E a primeira coisa para uma instituição começar a inovar é permitir o risco e o erro. Não o erro intencional, mas o processo aberto ao erro. A gente cansa de dizer nas universidades, onde eu dou aula, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, que o erro é fundamental para a aprendizagem do sujeito, mas o professor não pode errar. Aqui a gente tem que aprender a arriscar. A grande maioria aqui são concursados? Melhor ainda, para errar mais fácil. Então, no ambiente privado é um pouco mais complicado. Vamos falar de modelos mentais, e agora vamos começar. Quem aqui já foi para o Rio de Janeiro? Levanta a mão. Joga na cara dos colegas aí. Certo. E quem não foi para o Rio de Janeiro também já conhece essa imagem, né? O Cristo Redentor, esqueçam o cristianismo, o catolicismo e demais religiões derivadas do cristianismo. O Cristo Redentor ele tem uma representatividade nacional, um cartão postal. Muitas pessoas, quando eu pergunto o que significa essa imagem para ela, as pessoas remetem à ideia de acolhida, certo? Porque, de fato, o Rio de Janeiro, muito mais do que Porto Alegre e muito mais do que Goiânia, que é uma cidade excelente, o Rio de Janeiro é, talvez, considerada uma das principais cidades turísticas do Brasil. Pelo seu litoral, pela sua pegada de Cacique de Ramos, Fundo de Quintal, Lapa, Caipirinha. Tu já bota aquele chapéu Panamá que tu pagou R$400 que tu nunca mais vai usar. Nunca mais. Tu gastou aquilo, tu pagou no aeroporto ainda. E aí tu bota tuas havaianas dentro do avião e determinada rota de voo que você faz, você já se depara com o Corcovado. E aí tu já te sente em casa. E quando tu desce, tu chega lá, tem gente de Goiânia, Porto Alegre, Paris, Nova York, Amsterdã, gente do mundo inteiro, dispostas à diversidade. E isso é fundamental para uma instituição, para uma inovação, para uma cultura de inovação, que é o tensionamento. Eu vi quando as pessoas estavam entrando, e eu falei para a Jaqueline, tem alguns slides que eu vou deixar para fazer agora, que eu estava observando a entrada, desde as 14h. E é incrível que as pessoas elas vêm e sentam do lado de quem? Da amiga sua louca. Das pessoas que tu senta todos os dias dentro do TJ. Certamente há colegas aqui que nem se conhecem direito, que talvez sabem o nome, mais ou menos o setor, né? Mas nunca pararam e conversaram, nunca souberam sobre a história de vida do outro. E o fato é que a gente busca conforto. E quando a gente busca conforto, a gente busca inércia. E quando a gente busca inércia, a gente não tem inovação. Então, o comportamento humano, ele já é, por si só, naturalmente, ele revela o tempo inteiro a busca por conforto e acomodação. Por isso que a gente evita, às vezes, a terapia, por isso que a gente evita diálogos difíceis, por isso que a gente, às vezes, dá as costas para quem está falando algo difícil para a gente. Porque a gente não gosta de desconforto. Quando a gente tem desconforto, a gente toma Dorflex, a gente toma Tilenol, a gente toma morfina. Então, naturalmente, o Rio de Janeiro, do ponto de vista antropológico-cultural, ele começa a te tensionar e trazer conflitos, porque tem gente que dança diferente de você, que beija diferente de você, que come diferente de você, e isso começa a fazer com que tu questione alguns paradigmas sobre o comportamento, sobre questões atitudinais. Agora, quem aqui já foi para Porto Alegre de avião? Ou foi... vocês nunca vão para Porto Alegre, vocês vão para Gramado, eu sei, mas... As pessoas não conhecem Porto Alegre, elas saem do aeroporto, pegam um carro na Localize e vai para Gramado. Que bonito isso.
Mas lá tem um lugar muito bonito para vocês visitarem, é um templo sagrado chamado Beira Rio, do deus da Alessandro. É um lugar lindo para vocês conhecerem. E de um deus que era daqui também, Fernandão, que eu sei que aqui ele fez história também. Mas então, prestem muita atenção agora. Olha a diferença de descer no Rio de Janeiro. Dá para diminuir um pouquinho essas luzes que estão batendo nesse data show central aqui? Aí, maravilha. E olha só, olha que acolhedor. Porto Alegre. Porto Alegre é muito acolhedor. Ou seja, eu mostrei isso aqui no evento do TIC.gov, aquele que nós tivemos em setembro, porque ela é uma abertura de paradigmas, uma análise antropológica. Isso é fundamental para a inovação. Inovação não é só tecnologia, metodologia e ferramental. Inovação é cultura, e cultura são pessoas, forjadas ao longo de uma vida, pelas pessoas com as quais conversam, pelas pessoas com as quais deixam de conversar, pelos livros lidos e não lidos, pelos vinhos tomados e deixados de tomar. Alguém aqui toma vinho, não? Ah, na frente do desembargador ninguém toma vinho. Né? O desembargador toma vinho. Porra. Deve ter uma adega incrível, inclusive. Eu vou ficar até amanhã aí, inclusive. Então, é importante ressaltar que Porto Alegre está situada num estado marcado por fronteiras, num dado momento separatista, o Rio Grande do Sul. Todo ano lá a gente comemora uma guerra que a gente perdeu, com churrasco. Muito bacana. E então tem culturas de fechamento. E nos estados brasileiros, onde se presenciou maior fechamento cultural, e aqui eu não estou fazendo um discurso contrário à cultura gaúcha, tem coisas brilhantes, outras das quais não dá para se orgulhar. E dentre as coisas que não dá para se orgulhar é que o Rio Grande do Sul, assim como alguns outros estados do Brasil, ocupavam um top 5 de feminicídio, violência contra a mulher, intolerância das mais diversas naturezas, orientação sexual, religiosa, raça, cor, etc. Então, numa cultura de fechamento, só sobra barbárie. E numa instituição, quando a gente quer sustentar o fragmento, não adianta a gente fazer um discurso, uma narrativa colorida, de complexidade, de visão sistêmica, de inovação. A primeira coisa para inovação é pessoas dispostas às outras. E agora a gente vai ver o que acontece. Vocês estão vendo essa foto da prisão? Sim? Maravilha, isso é uma escola. E uma escola tem grades nas janelas, grades nas portas, grade no data show para não levar o data show. O currículo também está preso numa grade curricular. Tem a hora de pegar sol no pátio, o recreio. O dia da visita, que é o dia das mães. É um regime semiaberto, porque tem que chegar no horário, se não chegar, tu já sai com a tua tornozeleira da orientadora do SOI, com uma bala de iogurte, que a orientadora educacional sempre tem uma bala de iogurte. Ou seja, o sistema educacional, as corporações, muitas vezes elas reproduzem, e aí vem um pouco da minha história, que agora eu vou contar para vocês, que vem na ideia de Bourdieu, os aparelhos de Estado reproduzindo as realidades, o status quo. Eu tive a honra de ser irmão do Alex. O Alex é meu irmão mais velho. O Alex me deu grandes referências de mundo. A primeira delas é ser colorado. A segunda é... O Alex, ele é professor da Sociologia lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no tema da violência e cidadania. Ele e o Zé Vicente têm muitas obras nessa área, nesse campo. E o Alex, quando eu ainda estava no ensino médio, naquela vida de chega do colégio, faz o tema, vê o video show com o Miguel Falabella. Quem aqui é mais antigo sabe que o video show era apresentado pelo Miguel Falabella. Tem pessoas aqui que pegaram a malhação já do cabeção, entendeu? Tem gente aqui que pegou a malhação com o Lídio Barrichelli começando a vida. Entende? Então, eu cheguei do colégio e, de repente, estava na mesa da sala, porque ele já fazia o mestrado, o doutorado dele, tinham obras Habermas, Foucault, Derrida, Deleuze, e eu fui me apaixonando pelas humanas, ainda no ensino médio. E aí, entrei na universidade. Quando entrei na universidade, eu fiz a trajetória da pesquisa, e eu fui apadrinhado por um professor chamado Júlio Machado. E o Júlio Machado, muito incrível na sua condução comigo, me apresentou grandes amigos dele. Ele era muito bem relacionado no alto ambiente acadêmico internacional. E o primeiro cara que ele me apresentou é um chileno, um biólogo chamado Humberto Maturana, que trata de um tema muito importante, que é a autopoiese, a autoprodução, um conceito muito interessante. E no direito, onde eu dou aula também, nas ciências jurídicas e sociais na universidade, eu trabalho muito com Niklas Luhmann, que bebe um pouco nessa fonte também. Bom, comecei a me apaixonar por esses autores. E aí um dia ele me levou para uma janta. E nessa janta tinham caras muito especiais.
Dentre eles, um que agora é meu amigo, vai fazer 103 anos, dia 8 de julho, que é um francês chamado Edgar Morin. Edgar Morin ganhou uma camisa do Inter, nunca usou. Mas é que ele trabalhava com interdisciplinaridade, né? Então eu dei a camisa para ele. O Morin estava nessa janta, onde eu conheci pela primeira vez, estava lá, presencialmente, né? E Morin estava nessa janta, estava um outro francês também da Sorbonne, que é Michel Maffezoli, e no canto um senhor observador, faleceu em 2017, que conheceu sua esposa num campo de refugiados, Janina Baumann, que era o Zygmunt Bauman. Era uma janta muito especial, e eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Mas eu bebi muito. E ali eu pude entender que todos os temas que a gente discute no ambiente corporativo, todos os temas que a gente discute na academia, eles estão sempre alicerçados na filosofia. Então eu não acredito em inovadores que não entendem de filosofia. Eu não acredito em gente que não lê. E a gente sempre tem uma desculpa para não ler. Um aluno meu do mestrado chegou esses dias em sala de aula. Olha só, aluno de mestrado. Ele me olhou com aqueles olhinhos do gato de botas do Shrek, os olhos inchados, e disse: professor, eu não vou ter tempo de ler essas 7 páginas do Bauman em 7 dias. O que tu acha? Vai longe, né? 7 dias, 7 páginas. E eu falei: cara, como assim tu não vai conseguir ler? O que está acontecendo? Não, minha vida está um caos, não sei o quê. Voltei com a ex e tal. Para. Falei: tu está escutando sertanejo, para. Eu falei: tá muita Marília Mendonça, muita Ana Castela, para. Calma. Escuta um rock que tu não volta com a ex. E aí, ele disse isso e eu fui para casa. Cheguei em casa, abri a rede social que só minha mãe usa. Facebook. Alguém aqui ainda usa Face? Para, ninguém mais usa, nem o Zuckerberg usa mais. O Orkut está sendo mais acessado que o Face já. E aí entrei no Facebook e estava esse meu aluno se sentindo emocionado vendo The Voice. Eu pensei: mas que filho da puta, cara. Ele não tinha tempo para ler. E tu sabe que lá na empresa, na sala dos professores da universidade, eu percebo que tem gente que olha o The Masked Singer Brasil. O Sidney Magal cantando de dentro de uma salsicha. E a gente se emocionando. Mas a gente não tem tempo para ler. A gente não tem tempo para ressignificar as nossas leituras. E para ler de outras áreas, e eu não estou falando de 50 tons, parem de ler isso, parem. É que nem escutar sertanejo, não dá certo. Prestem atenção, a gente precisa introduzir nas nossas leituras outros campos de conhecimento e levá-los tão a sério quanto os campos pelos quais somos apaixonados. Então, aqui estão alguns autores que eu vou trazer hoje ao longo dessa fala e vão estar presentes na lógica de inovação o tempo inteiro. O colorido ali é o Edgar Morin, certo? Para quem não o conhece. Todos eles aqui têm uma coisa em comum. Fora Freud, que apesar de quase que perseguido, ele faleceu em 1939, no início da Segunda Guerra, certo? Mas Edgar Morin, Bauman, Viktor Frankl na psicologia, Levinas na filosofia, Hannah Arendt na filosofia, todos eles perseguidos e ou presos em campos de extermínio. Alguns escreveram suas primeiras obras dentro do campo de concentração / extermínio, que é o caso de Levinas, Viktor Frankl na psicologia. Edgar Morin não é Edgar Morin, é Edgar Nahum. Ele é um judeu sefardita na região ibérica, Portugal e Espanha, fugitivo, lá apelidado de Marrano pelos nazistas. Marrano, traduzido ao francês, vira Morin. É um pseudônimo que ele adotou, é um apelido, na verdade não é o nome dele. E ele trata de uma teoria que é fundamental para a inovação, que é a teoria da complexidade. Complexidade significa complexos do latim, conjunto de tecidos, aquilo que está interligado. Na escola, a gente aprendeu a separar os conhecimentos, as áreas, por disciplinas, fragmentos. Aí chega no TJ, tem que ter visão sistêmica. É uma esquizofrenia, né? A nossa vida. Muito louco. Na empresa, é a TI, é o financeiro, e a gente tem que fazer um mega esforço para não ter ruídos entre essas áreas. Vocês já ouviram algum ruído entre as áreas do TJ? Claro que não. É tudo fluido. Ou seja, a gente tem vários ruídos, mas não são só os processos que são truncados, são os donos dos processos. Porque processo não tem vida sem um sujeito que o gere. Então não existe processo truncado. Excluam essa frase na cultura de inovação. Existem pessoas truncadas.
ou que estão truncando os processos. E isso precisa ser ressignificado, porque a gente fica às vezes na dimensão, não, isso é a presidência, isso é a diretoria. Não, a presidência é um sujeito, é uma pessoa. A coordenação é um sujeito responsável por processos e pessoas. Então a gente tem que desassociar um pouco essas entidades que a gente nunca vê e falar de Paulo, falar de Pedro, falar de Flávio, de Paula, de Patrícia, de Clarice, que são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que se ligar numa coisa. O tempo que a gente está vivendo é muito diferente do tempo que a gente nasceu. Tem 45? 43? 47? É que eu quero vinho hoje, eu não posso pegar pesado. Tu tem 36, então... Ele tem uma adega boa, né? Então, os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Quem já leu Bauman, o medo líquido, o amor líquido, etc., ele faz essa analogia ao líquido, que é o quê? Vira uma garrafa de água sobre a tua mão agora, não vira. Você vai perder a água, ela vai correr entre teus dedos, ela vai encontrar caminhos. É que nem uma infiltração na parede em casa, ela encontra caminhos. E essa analogia ao mundo fluido remete a dois mundos, um que tem coisas interessantes na fluidez e outro não tanto. A fluidez que a gente vê aqui, ela impacta positivamente na inovação também, que é o acesso e a acessibilidade à informação. Quando eu tinha que fazer um tema de casa, eu tenho 42 anos, apesar de estar um pouco acabado, eu tenho 42, eu juro. E quando eu ia fazer um tema de casa, eu tinha que ir na biblioteca pública buscar na Barça a Revolução Francesa. Certo? Hoje o Lucas sai lá no Israelita com o Google for Education, ele tem vários vídeos, referências, textos, crianças com 10, 11 anos como ele já refletindo obras profundas de vários autores, vendo filmes densos como O Menino do Pijama Listrado. Eu comi areia com 11 anos. Então, o que muda hoje é que nós temos muito mais densidade e volume de informações à nossa disposição. Claro que eu estou fazendo aqui um discurso quase que elitista, né? Porque a gente sabe que é uma bolha social que ainda tem acesso a isso, né? A internet de qualidade. Mas ainda assim, em vários ambientes de alta vulnerabilidade social, a internet está presente. Então, querendo ou não, temos mais acesso e mais informação à nossa disposição. Não significa que a gente aproveita isso. Agora, por outro lado, a fluidez nos leva ao desvínculo. E nós estamos, dentro da psicologia, observando, lá no curso onde a gente leciona, na graduação e na pós, cada vez mais o emergir de um conceito importante, o mundo e o tempo da excitação. É um mundo não só da espetacularização, eu vou lá e faço uma progressiva, vou lá e jogo futebol, beach tênis, todo mundo joga beach tênis agora. E, enfim, alguém que joga beach tênis, tem duas coisas na vida que é certo que tu vai fazer um dia. Jogar beach tênis e fazer crossfit. Os dois são muito loucos. Porque beach tênis não é na praia e tu não usa tênis. E crossfit tu paga para correr na rua. O que é muito diferente também. É só ir numa obra, tem um monte de pneu grande lá e coisa. Então, mas falando sério aqui a gente tem um ambiente de alta fluidez, de espetacularização da vida. A gente bota muita coisa no Instagram, a gente compartilha muita coisa no WhatsApp, mas mais do que isso, a gente está sempre dispostos a bloquear e cancelar alguém. Com uma roupagem bonita e colorida de autorresolvidos. Uma coisa é eu bloquear alguém por autopreservação. Posso estar sendo agredido, eu tenho total direito de acabar com esse vínculo. No entanto, muitas vezes a gente bloqueia, cancela e exclui pessoas simplesmente porque elas pensam diferente da gente. Eu, inclusive, quero bloquear minha mãe. Não é crime, né? Eu não seria preso por isso. É que na pandemia a gente ensinou a minha mãe a usar o WhatsApp. Ela estava isolada, né, e tal. E ela aprendeu. E agora, todo dia ela acorda e manda uns anjos gratiluz, que nem a Igreja Católica reconhece. Cadê meu neto? Porque toda avó que tem neto nunca está saciada, ela sempre tem que ver o neto. E a terceira coisa é, cadê meus potes? Porque vó manda pote, comida para o neto, doces, depois ela fica cobrando os potes. Gente, vão se tratar. São as mesmas pessoas que falam que não tem tempo para ler e chega do super e dobra a sacola em triângulo. Tem gente que faz isso aqui? Pede ajuda. A sacola não vai ficar chateada se tu não dobrá-la. E aí sobra tempo para ler. Já pensaram nisso? Então, esse ambiente de
maquiagens e roupagens coloridas para exclusão e cancelamento do diverso, é o mesmo ambiente que impede a inovação dentro das organizações. Porque, volto a dizer, inovação é disposição ao outro, não inova-se sozinho. Então, acompanhem aqui. Quem aqui tem Instagram, levanta a mão. Certo? Quem não tem Instagram? Devem ter umas ex muito loucas, umas ex muito louco. Tem medo, né, de fazer teu... Eu sei. Faz um fake, então. Só para poder stalkear a vida dos outros. Só para ter o que fofoquear no café, no TJ. Então, vocês que têm Instagram, provavelmente também têm o WhatsApp. Quem tem o WhatsApp? Tem gente que opta por não ter. Todo mundo tem o WhatsApp, né? Bom, a média do brasileiro entre Instagram e WhatsApp no celular hoje vai de 5 a 9 horas dia. Se vocês entrarem agora no Instagram de vocês, no tempo gasto diário, vai dar 1 hora, 2, 30 minutos, 4 horas para quem é meio blogger, para quem passa no trabalho o tempo inteiro assim. Ou seja, é muito tempo, né? Então isso complexificou um pouco, não a nossa relação humana, os nossos vínculos tão somente, isso também, mas complexificou a nossa relação com o objeto de conhecimento. Cada vez menos pessoas letradas, porque o letramento das pessoas está enraizado em rios. Quem é que olha rios o tempo todo? Podem falar a verdade, agora é a hora da verdade. E a gente está só com estímulos de curta duração que não são ilustrativos o bastante e profundos o bastante. Não à toa que a gente fala que a internet é um ambiente de navegação, não de mergulho. Entenderam? Então, cada vez mais, no mundo onde a gente precisa de mergulhadores, nós temos só navegadores na superfície. Então, ausentam-se os conceitos necessários para inovar. Mas do que está falando? De algum conhecimento específico sobre o conceito? Não, eu estou falando de referenciais de mundo, porque a gente só transforma aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais livro lido, mais conversa de bar, mais maratonas de Netflix, mais vinhos tomados, mais conversas densas, mais interessantes somos. E o mundo é dos interessantes, que são os interessados. E isso vai ficando cada vez mais presente quando tu quer conhecer alguém. Você já conheceu alguém meio vazio? E ainda está com essa pessoa, não brincando. Tá. Sim, eu sou casado. Então, o que acontece é que essa fluidez ela é meio estranha, porque como a gente está mais dispostos à descartabilidade dos vínculos, inclusive com CNPJs, inclusive com as relações de trabalho, nós cada vez mais estamos dispostos a descartar qualquer pessoa à nossa volta. Uma aluna minha da pós-graduação, é muito interessante, ela postou feliz aniversário de namoro. Eu achei tão bonito, né? Feliz aniversário de namoro. 3 dias. 3 dias. Eu achei bacana ela comemorar, porque no 5º dia vai terminar, então pelo menos comemorou no meio. Então, as coisas estão muito fluídas, e não só os vínculos, no sentido do afeto entre casais, etc. No trabalho também. Então, muitas vezes, nós estamos nos achando no direito de descartar a presença do outro. E somos os primeiros a fazer críticas quando a gente vê alguma coisa na televisão sobre fascismo, sobre nazismo, sobre etc, etc, etc. Todos os dias a gente comete mutilações quando nós fechamos as portas para a diferença, para um diálogo. Vejam, o primeiro item da Semana de Inovação do TJ é diálogos. E diálogo depende de presença de outrem. E também, diálogo depende da presença consigo. O diálogo estabelecido comigo mesmo, me ressignificando. Quem aqui faz terapia? Levanta a mão. Não é? Isso é muito bonito. Tem que ter orgulho quem faz terapia. Não fique como... Só se for gremista e tal. Mas, assim, a terapia é algo fundamental. E o que na psicologia? Alguém aqui da psicologia levanta a mão. Então, na terapia tu vai encontrar um processo pleno de diálogo e conversação. Uma narrativa de conversação, uma linguagem de conversação, onde o sujeito que conversa e dialoga, ele assimila e acomoda o seu próprio diálogo. E paga por isso. Ele é conduzido a isso. E é fundamental. E o que a gente tem cada vez mais? A gente tem medo de dialogar com a gente, né? A gente acorda, a coisa que a gente quer evitar é pensar nos problemas que a gente tem. E cada vez mais a gente traz isso para dentro do TJ.
E aí, se tu não lida com os teus problemas, quem é que vai lidar? A colega ao lado, que não te aguenta mais. E onde é que termina a inovação? Quando a gente tem mutilações relacionais. Mutilações das relações. Porque é impossível a TI conversar com o financeiro. Quem é que é da TI? Levanta a mão. Me diz o nome de um colega da TI. O diretor de TI. O nome, para quem não te conhece. O Anderson. Todo mundo conhece o Anderson? Todo mundo gosta do Anderson? Sim! Essa é a hora de tu ter... Sabe por quê? Olha, eu se fosse vocês gostaria do Anderson. Porque se tu gosta do Anderson e tu é legal, o Anderson vai te atender pelo WhatsApp. Se tu é chato, ele vai dizer, abre um chamado. Tô brincando, não é isso não. Agora tem gente assim, eu já mandaram abrir um chamado. Será que eu sou chato? Talvez. Então, e quando eles querem ser mais nojentos, eles falam ticket. Abre um ticket. Né? Então, preste atenção. Anderson, quem é do financeiro aí? Levanta a mão. Teu nome é? Leandro. Não é gremista, né? Também. O Anderson e o Leandro são a TI e o financeiro. Se eu tiver algum ruído, uma vaidade, um mecanismo de regulação, uma relação de poder em desequilíbrio entre os dois, qualquer coisa do fato humano que às vezes nos afasta, acabou a relação em TI e financeiro. Não existe a TI e o financeiro, existe Leandro e Anderson. Entenderam? Você deve estar pensando assim agora, mas tem gente que eu não gosto aqui. Bom, essa é a hora da gente começar a abrir as portas para o diálogo, para que a gente possa produzir criatividade juntos e quem sabe a gente possa entregar inovação para o TJ. Porque senão, gente, é só investimento jogado fora. Se tem uma coisa que dá para estragar um CNPJ, é um CPF. Bonita essa frase, né? Instagramável e super leve para um dia de tarde. Bom, prestem atenção aqui. O que tem dificultado um pouco essa nossa trajetória no dia a dia para o letramento, para a inovação? Cara, é o jeito que a gente vive. E olha como é que a gente vive. A gente vive todo o tempo assim criativo? Eu não. Às vezes eu dou aula assim, emocionado, feliz, desenho Durkheim para os meus alunos. Às vezes eu dou uma aula mais dura, porque eu sou atingido pelos meus próprios fatos cotidianos. Meu filho está tomando antibiótico, daqui a pouco o Inter perdeu para o Grêmio. É raro, mas acontece. Daqui a pouco eu não estou bem naquele dia, estou com dor de cabeça. Então minha potência de agir cai. Mas tem uma outra coisa que faz a nossa potência de agir cair, que é o nosso estilo e a nossa dinâmica de vida. Como é que a gente vive? Vou mostrar para vocês. A gente vive assim. Peguei uma marca local, se fosse Porto Alegre seria Zafari. Então, tu sai, passa no super, alguém que passa no super às vezes? Sim, né? Vocês têm boletos. Aí sai do super, tu tem uma reunião com a TI amanhã, aí tu já pega um remédio. Tu tem uma reunião com o Anderson, tu já pega um Tilenol. Porque o Anderson vai te dizer, não, isso aí vai, o nosso servidor não vai aceitar isso aí, não vai dar. Essa TI, coitada da TI, né, velho? Tudo é culpa da TI. Isso aí não vai caber, nosso servidor, isso aí não vai ser muito risco, LGPD. E tu chega, depois de um dia cansativo de super farmácia, tu vai para casa. O que a gente faz em casa? A gente usa vestido longo, um traje slim desse o tempo todo? Claro que não, mentira. A gente chega em casa, a gente lava a louça às vezes, a gente seca a louça. Para estender uma roupa, a gente tem que recolher a roupa que estava estendida. Nossa, que vida disruptiva nossa, né? A nossa vida do Jobs. E aí, chega 00:30. Só cozinhou, recolheu a roupa e é 00:30 já. Tem gente que até sexo faz. Tem gente sorrindo e chorando, saudade. Isso afeta as relações no trabalho, inclusive. Então, por favor, busquem equilíbrio. Então, a gente tem rotinas cansativas. E quando a gente chega em casa, a gente encontra ele? Não. Olha a emoção da colega. Meu Deus. 365, lembrou do filme, eu sei. Mas, filme maravilhoso. Onde é que estava o conselho tutelar? Então, a gente encontra ela
Quem foi o colega emocionado? Tá solteiro? Não? Então não entendi. Mas ela não tá aqui, né? Mas calma, velho. Hoje em dia, alguém conhece alguém que conhece alguém. Isso vai chegar no direct dela em segundos. Então, hoje em dia não dá para errar. Não errem. A World Wide Web veio para acabar com isso. Então, a gente chega em casa e a gente se depara com a realidade cotidiana, que nem sempre é interessante. Em cada palestra, às vezes, eu pergunto assim, pensa num homem bonito. Aí todo mundo fecha os olhos, nunca vem o marido, né? Vem o Cauã, vem o Hilbert, o Caio Castro, lá na posição 58 vem o marido. Por misericórdia, né? Porque ele sempre limpa em casa as coisas. Ele é super organizado. Tu vê, né? Lamentável. Então, eu estava vendo com o Luca uma propaganda na TV esses dias, eu vou falar sobre cognição daqui a pouco e tecnologia aqui, e o Luca presenciou uma propaganda na TV muito incrível, que era um homem bonito. Imagine um homem bonito, bronzeado, uma camisa azul da Polo Ralph Lauren, uma casa maravilhosa. Ele sai de casa e entra no Extra e bota a mão na Becel. Nisso, imagine agora uma mulher linda vindo. Ela vai lá e bota a mão na Becel dele. Tinha muita Becel. Em 2 segundos na propaganda ele disse assim, filho, alcança a manteiga para o pai. Gente, eles fizeram um filho em 2 segundos. É o que precisa normalmente, mas enfim. Mas o fato é que as narrativas estão muito aceleradas. E a nossa plasticidade cerebral vem acompanhando isso. Eu já vou chegar lá no aspecto da cognição. Mas voltando para a dinâmica de vocês e para as minhas dinâmicas diárias, elas nos afetam e elas têm nos afastado. Qual foi o último livro que tu leu? E não vale 50 tons. Qual foi o último livro? Qual foi o último filme bom que tu viu? Não os do Adam Sandler, que são bons também, mas um filme para pensar. Qual foi a última série que tu viu como chave de leitura para pensar? Qual foi o último documentário sobre o sistema judiciário, o poder judiciário da Europa, dos Estados Unidos, na África, na Oceania, que tu viu para poder revisitar alguns aspectos do sistema aqui? Qual foi o último documentário que tu buscou como um benchmarking para poder pensar a área que tu atua? Esse tem sido o grande problema. A gente tem se afastado da nossa própria intelectualidade. E eu não estou falando de uma intelectualidade elitista, que tu tem que usar um óculos de hastes grossas, escutar Chico Buarque. Chico Buarque é fantástico, né? Eu gosto de escutar. Mas a questão toda não é esse aspecto elitista da intelectualidade, que está concentrado na universidade. É a intelectualidade que a gente faz acontecer todos os dias na medida em que a gente busca novos referenciais. E volto a frisar, eu mostrei rapidinho aqui, a gente vive de um jeito muito louco. Isso é vodka? E aí, no outro dia, a gente volta para o TJ. E o que acontece? Vai inovar. Por quê? Tem cola quente, TNT, EVA, papel crepom, papel pardo, design thinking, Canvas. Não vai, o Canvas não vai salvar o mundo, porque para preencher 9 quadrantes que mudem um modelo de um negócio, tu tem que ter pessoas muito preparadas para mudar isso. E se a gente chegar todos os dias após uma semana cansativa, que a gente só correu, dificilmente... Muito obrigado, querido. Eu achei que... Tu é colorado, não? Tá solteiro? Não? Tinha gente olhando já, por isso que eu falei. Então... a gente precisa entender que as nossas dinâmicas têm afetado as ressignificações das corporações. Então, inovação não é magia, inovação não é só tecnologia, inovação é resultado de mergulho, de dor de cabeça, de suor. Seja inovação radical ou incremental, que a gente vai falar aqui. Então, para vocês entenderem, cultura digital. Querem ver como a gente está ficando velhos? Quem aqui tem menos de 24 anos, 23, nasceu depois de 2000, joga na cara da sociedade. Não, levanta a mão, humilha, pode humilhar teus colegas. Gente, eu estou vendo daqui, tem gente que levantou e eu vi que é preenchimento. Não é. Não é. Não é. Criolipólise, eu vi. Tá, ó, 24 anos, 23 anos, são já gerações, que idade tem? 20? 24. Então, já são gerações
anteriores. Quem tem filho aqui de 5 anos, 4? Primeiro, quem é que sabe que tem filho? É sempre bom entrar. Tá, então, 5 anos de idade. Ótimo. Então, são gerações já bem diferentes da nossa colega aqui, a Luísa. A Luísa tem 24. Essas gerações, além de... Graças a Deus, já não é mais a geração da maldita Pepa. Que porquinha desgraçada, né, velho? Não vale a pena. Mas, corta a Pepa em casa, não deixa. Então... São já gerações diferentes, que têm uma plasticidade cerebral também, que nem a nossa, porém são estimulados com muito mais aceleração em sinapses aceleradas desde então. Eu vou mostrar para vocês. Alguém usou isso aqui? Eu descobri o Tinder na década de 80. Em Porto Alegre era 138 teleamigos, aqui devia ser 14 alguma coisa. Não tinha? Um número de 3 dígitos que eram tipo um teleamigos, não tinha? Gente, era o Tinder. Quem usou isso aqui? Só o desembargador. Era muito caro. Ninguém tinha. E não tinha por que ele ter, porque não tinha para quem ligar. Só ele tinha. E o que servia esse celular? Para nada. Para botar aqui, ó, puxa o blazer para trás e passeia no shopping. Isso aqui valia mais que a chave de um Volvo na época. Então... O que fazia esse telefone? Telefonava. Que droga, né? Agora aqui já tinha o jogo da sogra. Quem tem sogra sabe. Quem tem sogra, levanta a mão. Olha a alegria. Tem uns que... A minha ex-sogra, eu sou divorciado, a minha ex-sogra, eu dei uma cama redonda para ela, porque cobra dorme enrolada, né? Então... Esse celular já fazia 3 coisas. Telefonava, mandava torpedo ou SMS, que nós éramos enganados. Não, mande um torpedo gratuito no site da Claro ou da Vivo. A internet era discada, custava R$1 cada conexão. E aí tu mandava 10 torpedos gratuitos. E também telefonava, mandava SMS e tinha Snake, né? Alta ludicidade. Aqui, hein, Anderson? Abre um chamado que isso aqui tá louco. Quantos processos, quantas peças? Nunca esqueço minha mãe escutando Chico Buarque e Clara Nunes domingo de manhã no disco de vinil. Isso era muito bom. Até hoje eu tenho disco de vinil, vale a pena. Mas hoje virou uma coisa meio vintage, retrô, né? CD. E depois veio CD regravável. Nossa, DVD. Blu-ray. Eu lembro que em 1992 eu entrei numa loja chamada Banana Records e lá eu deixei meu rim ao comprar um CD do Eric Clapton Unplugged. E no mesmo dia eu tive que escolher, porque foi lançado Guns N' Roses, Illusion 1 e Illusion 2. O Axl era bonito ainda naquela época. Agora que a TI vai se deliciar. Quem usou o Mirk? Nossa, que alegria! Ela conheceu alguém no Mirk. Conheceu, né? Primeira pedrada da tua vida foi no Mirk. Que bonito. Isso aqui. Quem usou isso aqui? Gente, um só não. Eu estou vendo aqui muito rostinho que usou isso aqui. Pelo amor de Deus. Vocês sabem, vocês estão diante de juízes e desembargadores aqui, né? Eles poderiam dar voz de prisão a todos vocês e a eles próprios, porque todos vocês, inclusive o juiz, baixou MP3 na internet. Baixou, né? Isso é pirataria. Não, só para ressaltar. Mas qual é o artigo da Constituição que nós não somos obrigados a... Vocês lembram qual? Artigo 30. 5º. Vamos usar ele agora. Ninguém aqui baixou MP3 coisa nenhuma. Nossos colegas que nos traziam o pendrive. Já prescreveu, isso é verdade. Isso aqui, então, era uma espécie de chat, assim como o Mirk, certo? Agora aqui. Aqui é a geração de vocês. E aqui também. E aqui tinha vários grupos interessantes. Por exemplo...
0 membros, ninguém se entregava. Ninguém estava fazendo amor com 8 pessoas. Sobrevivi a um acidente fatal, 0 membros também, ninguém sobreviveu. Eu nunca terminei uma borracha, ou seja, grupos inúteis. Né? Tu sabe, né, que hoje esse grupo do Orkut, ele migrou para o WhatsApp. Anderson, tu sabe que tem um grupo da TI que tu não faz parte, né? Vocês já pararam para pensar isso? Que toda equipe tem um WhatsApp paralelo? Malditos, né? E tu te preocupa em trazer lembrança de Natal para todos eles no fim do ano. Joga aqueles panetone duros só de frutas cristalizadas ruim no próximo ano. Uhum. Que tem uma coisa que é ruim, é frutas cristalizadas, né? Quem é que gosta de frutas cristalizadas? Pede ajuda. É mais um fator de terapia. Isso aqui era fundamental. Eu queria trazer isso para o WhatsApp. Imagina que legal. Ah, não vai responder? Então toma aí uma tremida no meio da reunião. Eu ia tremer a tela de muita gente. Por que eu ia tremer a tela de muita gente? Porque tem as pessoas de Deus e as pessoas que não são de Deus. As pessoas de Deus mantêm o cheque azul no WhatsApp. As pessoas que alimentam a angústia na sociedade tiram o azul. E agora tem as pessoas das profundezas, que tiraram o online ainda. Quem tirou o online, levanta a mão. Nós precisamos saber. Normalmente é o pessoal da TI, porque não vi que tu chamou. Vamos lá. Vocês estão ficando velhos. Isso aqui, alguns já eram, obviamente, adultos quando isso aqui começou. Isso aqui não tem nada a ver com a palestra, viu? Eu digo aqui às autoridades presentes que isso não tem absolutamente nada a ver com a palestra. Isso tem a ver com o motivo pelo qual vocês fazem terapia hoje. Os pais de vocês davam isso aqui para vocês dormirem mais tranquilos. Botava isso na tua cama. E tu ia dormir com esse negócio do lado te olhando assim a noite toda, porque ele não fechava os olhinhos, que nem aqueles bebezinhos, né? Tinha os brinquedinhos que tu virava assim e fechava os olhinhos. Ele não, ele ficava a noite toda aqui para ti. E ele era bem parecido com esse. Só que um tá com a progressiva no cabelo, só. Isso aqui era que nem um marido antigamente. Tu alimentava até morrer, não servia para nada. Vocês estão ficando velhos, né? Vocês já podiam ter mais um apartamento. Já viram que vocês gastaram dinheiro? Tamagotchi, os guris no fliperama. Umas fichinhas de metal no fliperama. Vocês podiam ter mais um imóvel agora. Agora vamos falar de cognição. Vamos voltar para a inovação? Vamos. Aquaplay, primeiro tablet da história. Era touch, tinha que tocar, e tinha um botão. E aí tu apertava, as bolhas de ar subiam, e essas argolinhas, bolinhas, elas desciam depois de 30 minutos. E tu ficava ali, que legal. Tipo o slot dos Goonies, assim. E a tua avó te chamava para o almoço. Então o teu estímulo de cognição, minha vodka, teu estímulo de cognição, teu estímulo de motricidade fina, ele era 0. Tinha gente que não sabia jogar videogame. O Luca, meu filho, gosta de jogar FIFA, Fortnite, no Play 5. Eu falei, cara, não perco há anos no FIFA, inclusive. Aí, fui jogar com ele e falei, cara, tá, larga o Play. Vamos jogar um videogame de verdade. Aí, eu liguei em casa o Atari, o emulador de Atari. Que agora vendem, né? 700 jogos, desde Atari a Super Nintendo e tal. E eu comecei a jogar com ele. E as fases mais velozes de River Raid, por exemplo, nos pareciam lentas, que naquela época me pareciam muito velozes. No Enduro também, no Pac-Man também. O Pac-Man é o Come-Come, para quem não conhece. E no Atari eu percebi que, como a plasticidade cerebral continua avançando, aprendendo com novos estímulos, aquilo que era uma tecnologia, uma linguagem muito veloz, para mim, passou a ser lenta. Para o Luca, então, porque o Play 5 tem 16 botões. Aqui as pessoas tinham um AVC com um, botando a língua para o lado. Vocês lembram disso? Ou seja,
O que nós temos que entender também agora com relação ao o que isso tem a ver com inovação no ambiente corporativo? Que as linguagens do trabalho, que as narrativas do trabalho, os processos, as metodologias demandam e requerem outras velocidades, outras temporalidades. Não é só velocidade do início ao fim, é o próprio deadline às vezes mais encurtado. E aí não dá para falar de inovação com procrastinação. É impossível, são coisas que não combinam. Inovação demanda entrega, ainda que parciais. Então, eu posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem interessante no Rio Grande do Sul. Eu palestrei agora para várias prefeituras do estado na área da educação, certo? E quando tu faz lá o teu processo administrativo, NF, nota fiscal, etc., eles te dizem assim quando tu entrega NF: agora nós temos até 30 dias para te pagar. Eu falei, tá, mas precisa usar o 30º dia? Porque é até 30 dias, pode ser em um, então. Não, mas é que aí o senhor não conhece o trâmite. Não precisa 30 dias nem aqui nem na China. Mas se tu dá 30 dias para alguém entregar e essa pessoa gosta de procrastinar, ela vai te entregar no 29º dia ou no 31º. E a gente tem que acabar com isso. Isso não é só esfera pública, é privada também. Prazo não é para ser usado sempre. É só quando necessário. E tem gente que adotou prazo como tempo de entrega. Então, as velocidades, as temporalidades, para a gente poder inovar hoje, gente, se a gente não fizer, alguém já fez. Então, não é só a ideia de pioneirismo, mas a ideia de entregáveis. Inovação é para entregar, é para a gente usar o lab ali, que está colorido, está bonito, eu visitei já, a Jaque me levou ali, está fantástico, para resolver processos que não estão bem, para acelerar processos, otimizar processos, porque isso otimiza recursos. É olhar para o que a gente está fazendo e dizer assim, cara, por que a gente faz assim? Por que escolas até hoje tocam no intervalo sirenes e sinetas dos campos de concentração? E tem vários signos e símbolos do poder judiciário que são reproduzidos porque são reproduzidos, e simplesmente assim. Às vezes não tem nenhum decreto, uma lei, algo que possa embasar e determinar que aquilo permaneça como permanece. É simplesmente uma cultura. E que alguém pode botar o dedo nessa cultura e dizer, não, a partir de hoje não é mais assim. Vamos otimizar, vamos fazer um caminho mais inteligente. Eu venho de uma família que tem um negócio na área da saúde. O meu tio-avô, em 1928, ele fundou um plano de saúde no Rio Grande do Sul e na década de 50 foi forjado lá um hospital. E esse hospital, portanto, vocês já foram numa emergência, vocês já passaram mal. Quantas horas demora uma emergência? 5, 4, 3 horas, depois que faz aquela triagem inicial. E o que acontecia para aquela triagem inicial atrasar? A médica ou o médico, fazendo a flexão de gênero aqui, saía um pouco antes da outra que estava chegando para assumir o plantão. Design Thinking, a gente pegou, olhou para o processo e fez o seguinte, ó, ninguém sai antes do outro chegar. Põe 15 minutos mais aqui, 15 minutos aqui, porque aí tu troca sobre os prontuários, isso acelerava a continuidade do tratamento. Só que esse gap que tinha antes tardava, porque a pessoa que chegava tinha que ter mais meia hora, 40 minutos para ler os prontuários. Ela só ia começar a atender aquela pessoa que chegou nesse intervalo 1 hora depois, então foi 1 hora só de espera. Ah, mas que coisa bobagem. Pois é, quantos processos aqui devem ter assim? Que a gente só precisa redesenhar, por isso que se fala hoje em design estratégico, não só em design de produto e design gráfico, o design como algo que pode produzir novos processos, novas metodologias de trabalho. Todo mundo gosta muito de Simon Sinek, Golden Circle. Isso é design estratégico, é a gente botar a mão no desenho. Ah, mas eu não sei desenhar. A gente precisa acreditar que a gente sabe redesenhar uma instituição, que a gente pode envolver pessoas para botar penso nos processos e tirar, às vezes, uma bigorna do ombro de cada um aqui, com volumes de trabalho, com volumes de atividades, e sobrar mais tempo para a gente ser mais estratégico na instituição. Bom, continuando aqui, o Luca perguntou, pai, no teu FIFA a bola era quadrada? Eu falei, sim, era diferente. E ele foi jogando e era muito lento. Claro que para ele foi interessante, porque é uma linguagem diferente da do Play. Mas era tédio, porque era lento, demais.
Então, hoje nas escolas, a gente fala muito que as crianças têm muitas dificuldades de aprendizagem, tem muitos professores com dificuldade de ensinagem, porque eles têm uma narrativa, uma metodologia, uma didática que não acompanha o cérebro de uma criança com as sinapses aceleradas. Certo? Aí foi aumentando a velocidade. Agora a emoção, ó, quem jogou Super Nintendo. Foi aumentando a velocidade das linguagens. Foi aumentando a velocidade. Foi aumentando a velocidade. Aí daqui vai para o Nintendo 64, que aí já eram cenários 360 graus. Então o Mario não corria mais assim, ele corria no ambiente 360 graus, o Sonic também. Isso foi estimulando, né, a todos nós. Mas muitos de nós aqui tivemos a nossa formação escolar na década de 70, 60, 80, 90. Estou errado? Não estou errado. Muitos aqui botaram bombril na antena da TV para acabar com o fantasma. Quem nunca? Ou seja, isso aqui... Calma, gente. Isso aqui é que nem orientador de TCC. Quando tu precisa dele, ele some. Se vocês estão reconhecendo essas linguagens, significa que todos vocês, fora as Luísas, que são poucas aqui hoje, são oriundos do século passado. E quem é oriundo do século passado faz parte das poucas populações da humanidade que fez uma virada de milênio. Nós somos do milênio passado, inclusive. Por isso que a gente está fazendo preenchimento. Ou seja, e lábio e tudo mais. Então, depois eu vou contar para vocês por que eu entendo muito de criolipólise, criofrequência, lábios, preenchimentos e tudo mais. É um jeito triste. Aí entra a tecnologia. O que a Apple deu como grande sinal? Steve Jobs, e vamos falar também de Wozniak, engenheiro de hardware, porque sempre falam do Jobs e esquecem do Wozniak. Certo? O que a Apple fez? Quem tem iPhone, levanta a mão. Os mesmos que foram para o Rio. Gente cheia. Então, mas tem iPhone... Quem é que tem iPhone mais novo, assim? 2000, iPhone 15, 14... Isso não tem nada a ver com a palestra, eu só queria saber quem tem mais dinheiro aqui mesmo. Quem pode me oferecer vinho hoje? Tá. Então... A Apple conseguiu traduzir grandes conceitos voltados à inovação. E 2 deles foram muito bem estruturados. O conceito de amigabilidade, hoje a gente fala muito em UX, né? User Experience, a experiência do usuário. O conceito de amigabilidade e de aplicabilidade, ou seja, de usabilidade. Amigabilidade porque tu entra na tela do Apple, que depois foi reproduzido também nos Androids, LG, Motorola, Samsung, etc., é icônico. São ícones bem organizados, clean, que tu clica na informação e acessa. É fácil, né? Quando tu compra o celular, ele já vem com um pouco de bateria. Tu não precisa ler a bula, tu sai usando. Porque é uma linguagem, uma interface amigável. Quando a gente vai criar uma intranet, quando a gente vai criar uma estrutura de rede dentro da nossa empresa, a gente também tem que pensar nessa interface amigável. Isso não era uma preocupação da TI até 20, 30 anos atrás. Hoje, a interface, toda a questão do design está sendo bastante importante para a experiência do usuário. Bom, vocês já pararam para pensar em 2 coisas? A área que tu trabalha é amigável? Não é para responder agora. Não ofenda ninguém. Agora vem uma pergunta um pouco mais dura. Tu é uma pessoa amigável? Os que responderam rápido, eu tenho medo. Porque quem acredita que é um ursinho carinhoso não estabelece aquilo que Freud chamava freios civilizatórios. Se tu acredita que tu é incapaz de fazer o mal para os outros, tu é muito capaz. Todos somos capazes de produzir o mal e a loucura. Quando a gente tem noção disso, talvez a gente trabalhe com freios morais, freios civilizatórios, algumas coisas que nos fazem capazes de conviver. A ética é a arte da convivência, segundo Spinoza. Então, aqui eu chamo a atenção. O que nós temos que falar em inovação? Eu só falo em coworking, em trabalhar junto, co-learning, aprender junto, se eu sou amigável. Se as pessoas querem sentar comigo no laboratório de inovação. Se eu vou ser convidado para a reunião.
Porque se eu sou o tipo de pessoa que entra numa reunião e diz assim, isso aí não vai dar certo, isso a gente já tentou. Não vai. Tu vai atrapalhar. E eu digo isso, essa é a única regra que tem lá na nossa empresa. A frase não vai dar certo e isso a gente já tentou. São as duas frases que são proibidas. Mas o ambiente democrático? Sim. Só que a gente quer acreditar que a gente pode ser um pouquinho melhor amanhã. Então, a amigabilidade traduzida da tecnologia para as relações humanas é justamente essa capacidade que nós temos de nos vincularmos às pessoas e elas fazerem moradia em nós para que elas possam construir alguma coisa conosco. E está cada vez mais difícil encontrar gente disposta a isso. E a gente precisa cada vez mais abrir portas para o diálogo, inclusive com a TI. Estou brincando, Anderson. Tecnologia tem o conceito da usabilidade. É fácil de usar e tem uma aplicabilidade, tem uma funcionalidade. O laboratório de inovação está sendo criado não é para bonito. Não é só para a gente estar num ambiente disruptivo, num climinha legal de trabalho. Isso também, porque naturalmente ele favorece essa ambiência, essa atmosfera. Mas ele está sendo criado para resolver problemas reais do TJ, com outros vieses metodológicos, de uma forma mais fluida, de uma forma mais gostosa do que aquelas reuniões quadradas, onde todo mundo tenta se convencer que isso vai impactar na sua área. Então, a inovação não é só uma roupagem colorida para depois a gente ir lá no Rio Grande do Sul, no South Summit, tudo é Summit hoje em dia, no final das contas. É para que a gente possa resolver quanto tempo leva-se hoje para uma análise processual XYZ. Vamos diminuir esse tempo. Quem é que tem as soluções aí? Já temos o aplicativo aqui no TJ, algoritmo, para poder ajudar aos magistrados a definir quais são as prioridades de urgência de acordo com inteligência artificial, captando palavras-chave. Eu vou dar um exemplo. Violência contra a mulher é algo que tem que ser rapidamente tratado. Estou dando aqui um exemplo fictício. Uma vez que o algoritmo identificou que na petição ou que naquela peça existem essas terminologias, ele já encaminha isso por uma urgência maior do que as demais. Existe já esse algoritmo funcionando aqui? Já? Sim ou não? Certo. E quem inventou? Foi alguém daqui? Sim? Foi o Anderson? As pessoas te amam. Anderson, tu está solteiro? Mentiroso! Ele pensou, ele está Quando o homem demora, é que ele já está saindo com alguém. E ela não ficaria orgulhosa disso, Anderson. Prestem atenção. Acabou de ser pai o Anderson? Muito bem, cara. Unimed, o que tu escolheu de plano de saúde? Unimed. Eu preciso ressaltar que lá na Google for Education existia, sim, um clima muito legal. Um laboratório com puffs coloridos, que nem o nosso aqui. Dava para ter... Tinha uma estufa para plantar alface no ambiente de trabalho. Dava para levar pets, cachorros e gatos, tinha um espaço pets. Não quero dar ideia para o TJ. Mas não era isso que fazia o Google. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Google não é só um lugar de algoritmo, só de tecnologia. Tinha muita filosofia, muito antropólogo, muito sociólogo trabalhando, muito advogado. Gente de diversos campos de conhecimento, mas também não era isso que definia o Google como o Google lá. Até porque tem coisas bastante duras desse ambiente de Vale do Silício. Né? Não é essa Disney que muitos acham. Né? Mas o fato é que o que definia o Google como o Google, com entregas, era a disposição das pessoas. A disposição das pessoas. Porque todo mundo queria se escutar, porque todo mundo sabia. Posso usar um termo... quebrar o protocolo, posso falar um palavrão? Tu olhava para o lado e sabia que tinha alguém foda do teu lado. E tu queria escutar aquela pessoa sobre aquilo. E quando é que a gente tem pessoas foda do lado? Quando nós, que somos as pessoas, nos preparamos para sermos essas pessoas. Em que as pessoas nos olham, nos admiram e querem nos escutar. Então, no fundo, o que a gente precisa desejar no ambiente de trabalho para uma inovação acontecer é querer ser lembrado e querer ser escutado.
e ser merecedor da escuta e da memória. E para isso eu tenho que me preparar. Porque no fim das contas a gente quer ser referência. Porque é isso que acontece. E onde é que eu me toquei disso? Eu falei isso aqui no evento de TIC, de TI, que aconteceu em setembro. Em 2015 eu estava na Bahia. Alguém que já foi para a Bahia? Levanta a mão. Os mesmos da iPhone. Quem estava na Bahia sabe, Salvador é mais quente que aqui, né? Salvador vai ficar... Bom, se bem que aqui é quente pra caramba, mas Salvador é bem mais, eu acho. Né? Não? Vocês preferem Salvador do que aqui? Queria estar no TJ da Bahia, vai falar isso na cara do desembargador. É isso. Quer transferência. Então, já anotou o nome ali? Tá. O que acontece é que Salvador é quente, mas é litoral, é praia. Mas eu fui para lá para palestrar com um cara da educação chamado Cipriano Lucchesi. E aí, chegando lá, ele estava sentado, era um simpósio. Quem já leu o Platão, a obra O Banquete? Se tu pegar essa obra no grego, ela vai estar escrita simpósium. A palavra simpósium do grego é um banquete. Por isso que na universidade tinha o simpósio do direito. Era aquela mesa com um monte de flores, com garrafas de água,